queria começar aqui com o básico de todos, né? Seu nome, sua data de nascimento e seu local de nascimento, onde nasceu. Eu nasci no dia 3 de dezembro de 1961, às 3 horas da tarde, no Hospital de Pouso Alegre. E acontecia um jogo de Pouso Alegre e Itajubá, logo do lado do hospital, no Campo da Lema. E o nome completo? Meu nome é Marcos Valério Amâncio. Meu pai José Amâncio, minha mãe Vaida Melo Amâncio. Perfeito. Conta pra gente sobre a sua formação, a formação formal e a informal, aquela que só a vida nos dá. Pois é. Na verdade é o seguinte, a minha educação formal foi o 2º grau. Meu pai tinha planos, né? Queria que eu fizesse a ETE de Santa Rita, que eu fizesse a Inatel. Mas aí o que acontece? Eu sempre fui um cara muito voltado para o lado autodidata, né? E contrariando meu pai, eu comecei a estudar eu comigo mesmo. Aí nessa época, eu lia muito a revista Eletrônica Popular, que trazia informações técnicas, porque naquela época você não chegava na loja e comprava um amplificador, comprava um toca-disco, não. Você comprava as peças e você montava em casa. Isso eu estou dizendo no final da década de 60, né? Depois eu comecei a ler as revistas Conhecer, que me trouxe muito conhecimento dentro da área de cinema, o princípio da televisão, que naquela época era analógica, em preto e branco. Depois eu colecionei o Jovem Cientista, que também foi uma coleção maravilhosa, que falava sobre radiotransmissão, sobre frequências. E o que mais valorizou a minha vida foi ter trabalhado com uma pessoa que trouxe para mim um conhecimento profundo. Ele tinha um apelido em Pouso Alegre que era Pardal, por causa do professor Pardal da revista do Walt Disney. Ele era um cara assim, extremamente conhecedor da área analógica da eletrônica. Aparelhos a válvula, aparelhos transistorizados. Ele tinha um conhecimento assim impressionante. Toninho Pardal. Ele tinha uma oficina aqui na Avenida Doutor Lisboa. E eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha os meus 14 anos. E lá eu fiquei bem tempo. Depois eu comecei a frequentar muito os estúdios da Rádio Clube. Eu quase não saía da Rádio Clube, né? Lá na Rádio Clube eu conheci, por exemplo, a tecnologia da gravação de disco de acetato. Pois é, isso foi... as propagandas daquela época, elas vinham gravadas em disco. E não era gravado em fita. Esses discos eram os discos feitos de uma substância que chamava acetato. E tinham muitas propagandas e eu ficava ali delirando vendo aquilo acontecer, né? Até porque meu pai também foi radialista há muitos anos, né? E depois disso, eu tive uma experiência maravilhosa em 1982, que foi a criação da primeira TV a cabo do Brasil. Quiçá a primeira TV a cabo da América Latina. Porque foi uma ideia que surgiu de um amigo meu, Paulo Camargo, que na época queria colocar uns aparelhos de televisão nas vitrines da loja Andária aqui de Pouso Alegre. E eu perguntei para ele, falei, Paulo, mas para que isso? Ele falou, não, eu quero... A gente ia usar um videotape que eu tinha na época, que ainda era o Matic, foi a primeira linguagem magnética portátil que saiu, né? Aí a gente pegou, montou algumas propagandas, essas propagandas para vocês fazerem uma base, naquela época não tinha ilha de edição, então você editava na máquina, né? Era sem som, só as imagens. E colocamos lá 2 televisões. Aí o Paulo virou para mim e falou, escuta, e se fosse colocar 10 televisões? Eu falei, olha Paulo, eu não sei, tem que estudar. E aí comecei a estudar essa questão e descobri como que a gente poderia fazer para amplificar o sinal de VHF, que é o sinal do canal 3, que os vídeos cassete antigamente usavam, né? E pronto, daí nasceu a ideia. O Paulo virou para mim, poxa, vamos montar uma emissora de televisão então. E aí, junto com mais 3 amigos, que era o Dirceu Vergani, que era dono da Rádio Clube. Dirceu era o nome da propaganda, né? Era o cara que ia correr atrás de vender propaganda. O Cláudio Lima, que era dono da rede de supermercado Lima, que era o homem do dinheiro. Ele ia financiar os equipamentos. E o Paulo César Camargo, que já era um profundo conhecedor da área de jornalismo, porque a gente queria criar um canal de televisão que passasse filme e ao mesmo tempo passasse telejornal. Depois disso, ainda dentro da minha formação acadêmica,
eu tive muitas aulas da parte elétrica das coisas. Meu avô era engenheiro elétrico e eu fui criado por ele. Então eu ficava lá dias e dias aprendendo junto com ele como é que funcionava a corrente contínua, corrente alternada, monofásico, bifásico, trifásico, e etc, etc, etc. E aproveitando deste conhecimento, em 1987, eu montei toda a estrutura técnica da então Danceteria Maracanã, que foi a maior danceteria do estado de Minas Gerais por muitos e muitos anos. Depois disso, também usando dos conhecimentos do meu querido amigo Pardal, eu fui convidado a participar da montagem da primeira estação de televisão aberta de Pouso Alegre, que foi a TV Pouso Alegre. A TV Pouso Alegre começou a transmitir na época, num canal aberto, em UHF 27. E nós montamos essa estação, depois montamos estúdios, veio o equipamento dos Estados Unidos, que na época era top de linha, totalmente analógico, claro, né? O que trazia uma grande dificuldade, porque eram todos os equipamentos que vinham e tudo em inglês. Naquela época não era, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Dessa acessibilidade da língua americana. Era bem mais difícil. Então foi uma coisa que meio que é autodidata também, a gente montar os estúdios aqui da TV Pouso Alegre. Na sequência, 2 anos depois, em 1994, nós montamos o transmissor de 3 kg de potência e transformamos a TV Pouso Alegre na TV Libertas, que seria uma TV regional. Além disso, ainda dentro da minha área, digamos assim, autodidata, eu criei o Estúdio Amâncio. No Estúdio Amâncio, foi a primeira vez que eu comprei um equipamento de captação digital. A gente fazia a captação das imagens em fita magnética e depois transformava esse formato num formato digital. Foi uma coisa tão inovadora que eu tive visita do pessoal de Varginha, que estava usando Betacam ainda na época, e queria conhecer esse sistema, que era praticamente novíssimo na época, né? Coisa top de linha. Por causa disso, eu tive que fazer alguns cursos. Eu fiz o curso do Pinnacle, que era um programa de edição. Depois eu fiz os cursos do Adobe Premiere. Fiz os cursos do SoundForge, que é um programa de software que a gente usa até hoje para edição de áudio. E depois fiz o curso do Pro Tools, que é um software usado para a captação de sons de banda, onde você consegue fazer a mixagem de vários canais dentro da área digital. E agora, estou aí com o VEL 3, né, da Google, estudando inteligência artificial, o que tem me trazido muita preocupação com relação a essa questão, porque eu acho que a inteligência artificial, por incrível que pareça, é muito fácil de lidar. E isso eu acho que vai atrapalhar um pouco a área de criação. Nossa, que experiência maravilhosa. Muito obrigado. Nossa, quanta... E é interessante que a experiência passa... Você foi atrás dos cursos depois, conforme a sua experiência profissional foi chamando, né? Exatamente. E a sua história, ela se confunde, assim, ela se encontra com a escola, muito com a questão do audiovisual na própria cidade, né? Porque na verdade é o seguinte, o analógico para o digital só muda os botões, porque é quase a mesma coisa. Se a gente analisar uma gravação analógica e depois analisar uma gravação digital, na área de edição, por exemplo, o que muda é que você não põe a mão na fita, porque o resto é quase tudo a mesma coisa. E atualmente está na TV Câmara. Isso. Desde quando na TV Câmara? Desde a inauguração. Foi em dezembro de 2010. Como é que foi essa inauguração da TV Câmara? Na verdade, o presidente da Câmara Municipal da época conseguiu essa concessão, né? Mas era para fazer transmissão em canal fechado. Na época a inauguração foi feita, né? E foi feita uma terceirização, tanto é que eu sou um funcionário terceirizado, né? Até porque comprar equipamento tecnológico hoje não é um bom negócio, em função da questão da transformação tecnológica, que é praticamente diária, né? Você compra um equipamento hoje, daqui 6 meses você tem que aposentar o equipamento, porque já não é mais essa linguagem, né? Aí ganhou a licitação uma empresa de Florianópolis, por nome Primer, né?
E nessa época ela procurou profissionais da cidade para não ter que trazer gente de fora para trabalhar na área de técnica da televisão, né? E aí eu fui convocado para poder trabalhar na TV Câmara. Então, desde 2010. 2010. E qual função começou, qual função está hoje? Como é que é essa história? Que desde 2010 até 2025 temos 15 anos de história. Foi uma história assim muito feliz, sabe? Muito feliz. Eu tenho um amor muito grande pela equipe que está lá, né? A equipe que entrou junto comigo há 10 anos atrás continua até hoje, mas foi agregado mais algumas pessoas em função da demanda que foi aumentando, né? E em função da demanda, algumas funções foram sendo reintegradas, né? No meu caso, por exemplo, eu fui contratado para ser cinegrafista, que é o que eu mais gosto. Eu adoro fazer captação de imagem, né? Mas naquela época, em função da equipe ser pequena, eu fazia captação de imagem e também fazia edição. Cheguei a produzir alguns programas também na área técnica, né? E depois as funções, como eu disse anteriormente, foram mudando, porque o legislativo foi aumentando o trabalho, né? Foi criando vários departamentos que não existiam antes, veio a escola do legislativo, que é uma maravilha, né? E aí, a partir daí, a gente foi reintegrando as funções, né? E eu voltei a ser cinegrafista. Hoje eu faço só a parte de captação de imagem na TV Câmara. O audiovisual é a minha vida. Isso aqui é verdade. Hoje, se você for na minha casa, 30% da minha casa é da minha mulher, os outros 70% é do audiovisual, né? Mas o audiovisual ele entrou na minha vida antes de eu nascer. Porque meu avô era ficcionado em fotografia. Eu tenho fotos lá em casa, por exemplo, de 1906, 1908. Eu tenho uma máquina Bolex Parlar, analógica, filme 126, que foi do meu avô. É uma máquina que já tem mais de 100 anos, né? Está lá guardada comigo, funcionando, essa, né? Depois eu tive a felicidade do meu pai também ser apaixonado pelo audiovisual. Papai foi crooner de orquestra, né? Cantou no Cassino de Sevilha há muitos anos. Aliás, ele conheceu a minha mãe nessa situação, porque a minha mãe era dançarina clássica, e ele se apaixonou pela minha mãe num palco. A verdade é essa. E quando chegou na década de 70, década de 60, verdade, meados da década de 60, o meu pai comprou uma filmadora. E ter uma filmadora naquela época é a mesma coisa que você ter um helicóptero hoje, porque ninguém tinha, né? Era um negócio absurdo. E o papai começou a documentar vários momentos, primeiro momentos de família, depois ele começou a documentar momentos sociais, tipo, por exemplo, inauguração da Praça João Pinheiro, vários 7 de setembro que aconteceram aqui em Pouso Alegre, a terraplanagem do Clube de Campo Fernão Dias, que não existia absolutamente nada naquela região, né? Visitas que a Nossa Senhora de Aparecida fez em Pouso Alegre, isso final da década de 60. E aí ele se aventurou em fazer 2 filmes, os quais eu sou o artista principal, é verdade. Em 1969, né, ele fez O Ser Mágico Não Dá Pé, que é uma curta-metragem de 15 minutos, que conta a história de um menino da roça que andava pelos campos e achou um revólver mágico. E naquela época ele já fez trucagem de cinema, que ficou assim, sensacional. Esse filme foi do começo ao fim. Ele começou e terminou o filme. Depois ele fez um filme de novo com a criançada, que eu de novo era o artista, chamava Ladrões de Bolinho. É a história de uma criançada que rouba um monte de bolinho lá da cozinheira e depois culpa os cachorros apanham, depois a cozinheira descobre que foi a criançada e assim foi, um filme de família. E o terceiro filme, que infelizmente nunca terminou, chamava O Assalto. Aí os artistas eram os moradores da rua Herculano Cobra, que estavam fazendo uma excursão de ônibus, foram parados por bandidos na rodovia e foram assaltados. E aí aconteceu uma série de fatores no filme. E o filme parou porque tinha que ter uma cena que o delegado encontrava com o chefe dos bandidos. Só que o delegado, na verdade, ele era um policial de verdade. E só podia fazer isso na segunda-feira. Ou melhor, no domingo, que era o dia de folga dele. E o bandido era dono de um bar, que só podia fazer essa cena na segunda, porque domingo o bar abria. Resultado da história:
Amanhã a gente faz, depois da manhã a gente faz, e se passaram 30 anos, os dois já faleceram e o filme, infelizmente, não acabou. Bom, mas daí, falando da vida do audiovisual, eu conheci Expedito Gonçalves, foi um aficionado no cinema. Expedito, ele respirava filme, respirava cinema. Expedito, para quem não sabe, ele penhorou a casa dele para fazer o primeiro filme. Foi um negócio assim, todo mundo achou que ele estava ficando meio pirata. E realmente ele foi lá, fez o filme, fez a edição, fez a dublagem do filme, ele teve que alugar uma posada para colocar os artistas, né? E ele mesmo mandou, ele mesmo editou o vídeo nas Moviola, mandou para onde for no Brasil, de São Paulo, para poder sonorizar o filme. E depois ele transcreveu de 16 para 35. Foi um negócio assim, impressionante, né? E eu tinha muito contato com o Expedito, aquele negócio de cinema, filme, quantas asas que tem que ter o filme, a abertura do diafragma da máquina, a velocidade de quadro, essas coisas eram todo trocando ideia, e foi sensacional. Uma outra figura também que foi marcante, essa só os bem mais velhos vão lembrar, chamava-se Zé Vitrola. Esse cara, inclusive eu tenho a sorte de ter uma imagem de filme junto com ele. O Zé Vitrola, por que ele chamava Zé Vitrola? Porque eu acho que ele foi o primeiro DJ da história do Brasil. Ele alugava vitrolas para as festas. Então você fazia uma festa de aniversário, não tinha música, ele alugava a vitrola. Você punha a vitrola, punha os discos e a turma dançava, né? Então ficou o apelido dele de Zé Vitrola. Mas qual foi o envolvimento do Zé Vitrola nessa história? Ele tinha o Cine Poeirinha. O que era o Cine Poeirinha? Ele passava filme na rua. Ele levava o projetor dele, arrumava patrocinadores ali dos bares, etc. Destarrachava a lâmpada lá da Sul Mineira e passava o filme na rua. E eu fiquei fã do Zé Vitrola, né? Até porque ele fazia sonoplastia em teatro, né? Ele era um homem dos ruídos, aquela coisa toda. Ele tinha discos de efeitos sonoros, esses negócios todos, e eu fiquei assim amicíssimo dele, embora ele fosse um senhor já idoso na época, né? Eu ainda tenho alguns discos de efeitos sonoros que ele me deu de presente que eu nunca vou esquecer na minha vida. Bom, depois disso, eu parti para a música, né? Nunca larguei de cinema, nem da televisão, mas parti para a música. Aí comecei a fazer bailes noturnos numa boate que chamava Shadow. A Shadow, para quem não sabe, é do primo do Thomas Rui Morton, né? Foi a primeira casa noturna de Pouso Alegre com música mecânica. Foi o lançamento dos embalos de sábado à noite, do Saturday Night Fever, né? E eu naquela empolgação toda, na época eu tinha 17 anos, até era engraçado, porque quando chegava o comissário de menor, eu tinha que esconder embaixo da mesa de som, porque senão eu ia ser o primeiro a ser tirado da casa, porque eu era de menor e naquela época não era tolerável isso, né? Bom, depois, em 1980, eu fiz a primeira aventura profissional dentro da área de televisão. Eu me aventurei em fazer um comercial do Muroni, o rei do rádio da televisão, para TV Globo, de Juiz de Fora. Não existia PTV, né? E como a gente não tinha equipamento magnético portátil, nós fizemos a propaganda em 16mm. Nós fizemos à noite. Porque, como meu pai sempre dizia para mim, à noite todo gato é pardo, né? Então a gente iluminou a loja e fizemos a gravação dessa propaganda em 1980, que foi uma loucura, porque para quem conhece cinema, né? Vocês veem que eu estou sendo gravado aqui por uma câmera em meia luz, e eu tenho certeza que está ficando bom. Naquela época você tinha que ter 60 lux de luz para poder filmar. Então eu me lembro que tinha uma moça que mostrava os produtos, e ela suava, a gente tinha que parar de filmar, enxugar e filmar. E detalhe, não podia ser imediatista, porque o filme levava de 15 dias a um mês para ficar pronto. Pronto que eu falo, revelado. Porque só tinha um laboratório no Brasil, que era o laboratório líder de São Paulo. Então você entrava numa fila para revelar o filme. Aí você revelava o filme, trazia, tinha que picar, fazia o áudio separado, tá? Foi quando eu conheci o Paulo Camargo, foi quando eu conheci o Heitor Ribeiro Neto, que era um locutor espetacular, né? Ele fazia a locução pra gente. Aí você mandava esse material analógico para Belo Horizonte, que era o rolo de filme,
e a fita magnética, que era 7,5. E lá eles sincronizavam e depois ia no ar. Então era um processo assim que da hora que você filmou, a hora que você vai assistir, uns 15, 20 dias, um mês às vezes. Então se você falasse em preço, você ia ter fortes dores de cabeça. Aí depois disso, fui mexer com bandas. Tivemos aqui em Pouso Alegre. Eu sempre gostei de música, fui estudar no conservatório, fiz trompete no conservatório, eu era apaixonado por esse funk americano, né? Na época do One on Fire, foi quando o Michael Jackson era dos Jackson 5, né? Então tinha aqueles hype de metal atrás e eu ficava alucinado com aquilo, né? E fui para o conservatório. Aí nós montamos aqui em Pouso Alegre a contrabanda e depois nós montamos o de metal, que era um conjunto de rock, que inclusive tem os vídeos deles aí. E depois o grupo Bayer, que virou a banda Raio X, né? Então tivemos aí esses 4 momentos aí que foram assim sensacionais. Em 1982 foi quando a gente montou a TV a cabo. Aí sim, aí foi um momento assim eletrizante na minha vida, porque nós partimos por um caminho assim que não existia, né? Uma pesquisa profunda dentro do negócio e foi assim uma loucura. Nessa mesma época, em 1983, eu montei o trio elétrico. Isso foi muito legal. Eu tive essa ideia, assim, sabe? Na verdade, foi praticamente um revanche que aconteceu. Eu, na época, fazia som no Clube Literário e achei que eu ia fazer o Carnaval Mecânico. E, na época, eles contrataram uma banda. Aí, eu, naquela juventude toda eufórica, falei, ah, é? Então tá bom. Procurei o prefeito, né? Que, na época, era o Dr. João Rosa, e disse a ele, falei, doutor, eu quero fazer um carnaval na rua. Ele falou, mas já tem carnaval de rua. Eu falei, não, você não está entendendo. Um baile a noite inteira. Ele falou, Marquinhos, mas você acha que alguém vai sair de dentro do clube para ir dançar na avenida? Eu falei, eu acho que vai. Ele falou, não vai. Eu falei, mas então o que o senhor quer perder? Não vou cobrar nada. Aí ele me arrumou um caminhão Mercedes, eu me lembro perfeitamente disso. Me arrumou o barbudo que trabalhava lá, que era um marceneiro, e a gente construiu uma estrutura de madeira. Eu enfiei um monte de caixa de som e fomos para a avenida. Em resumo, depois disso eu fiz 25 anos o Carnaval Mecânico de Pouso Alegre, nunca mais parei. Até a última vez que teve aqui em Pouso Alegre, foi nos anos 2000, e fui eu que fiz. E foi uma coisa assim muito legal. Depois tivemos os festivais. Nossa, que época bonita. Os festivais chamava FEMPA, Festival da Música Popular de Pouso Alegre. Participava todas as escolas e depois tinha a finalíssima ou no teatro ou na avenida. Eu participava como técnico, né? Então fazia mixagem daquele monte de canal, aquele monte de coisa que estava acontecendo e tal, para poder fazer essa dinâmica do festival. Isso trouxe uma experiência dentro da área de áudio que foi um negócio de louco. Porque você pegava um violão Takamine, que custava $400, e o que vinha logo depois trazia um violão tonante que ele ganhou na feira. E ele queria que o som ficasse igual, então era um negócio assim, extraordinário, né? Depois tivemos os festivais do FESPROV, que também foi um negócio fora de série. Era um festival de prosa e verso encenado, teatro municipal. Era muito legal, porque você tinha que fazer o contra-regra. Era prosa e verso, mas era encenado. Então, fulano bateu a porta, pá! E aí eu ouvi um tiro, cá! Neste momento caía a chuva, sabe? Então a técnica era uma coisa assim que tinha que ser muito, muito, muito aguçada. Em 87, mais uma vez, lembrando da técnica do Pardal, eu participei da montagem da radiodifusora. Colocamos a antena no lugar, entramos em AM na época. Eu fui contratado também para fazer um programa jovem lá, fiquei no ar praticamente 4 anos na radiodifusora. Foi um momento também assim maravilhoso, porque a gente fazia um programa jovem, sabe? E recebia, eu cheguei a receber 5.000 cartas no mês, só para você ter uma noção. Não tinha internet, não tinha nada, todo mundo queria ouvir o nome no rádio, não é verdade? E isso foi um momento muito legal. Na sequência, Danceteria Maracanã, como eu mesmo disse, lá, além de eu ter feito a parte de instalação elétrica e tudo, eu era DJ residente da casa. Fui o primeiro DJ residente da casa por vários anos lá na Danceteria Maracanã. Depois veio a época do Marcinho Alves,
Quem conheceu o Marcílio Alves sabe que Pouso Alegre teve dois momentos. Com Marcílio Alves, sem Marcílio Alves. Marcílio Alves era um empresário que fazia grandes shows em Pouso Alegre. 15 em 15 dias tinha um show aqui em Pouso Alegre. Eu não me lembro de um grande nome da MPB que não tenha vindo em Pouso Alegre. E como eu trabalhava de técnico na época, eu fiz um contrato com a Tempo Produções de Belo Horizonte e eu fazia as mesas de PA, ou seja, aquela mesa que mandava o som para o pessoal ouvir, né? Aí a gente fez Fafá de Belém, fizemos Roupa Nova, fizemos Belchior, fizemos... E aqui, era difícil falar, esse cantor não veio. De tantos shows que a gente teve aqui, foi uma época assim, simplesmente maravilhosa. Em 92, montamos a TV Pouso Alegre, como eu disse. Aí a coisa começou a ficar mais profissional ainda na minha vida. Eu conheci José Lucas Bueno, vivo ainda, mora em Borda da Mata, aqui do lado. 30 anos de Rede Globo. Produziu Sorriso do Lagarto, produziu Barriga de Aluguel, produziu Que Rei Sou Eu, e entre outras várias novelas, ele fazia parte de produção e encenava. O Zé Lucas era um cara assim que você ficava pensando, não é possível, né? E eu conheci ele assim, num momento tão engraçado, que eu estava transmitindo uma missa, e ele entrou dentro da suíte, e eu não admitia ninguém dentro da suíte quando eu estava trabalhando, porque tirava minha atenção, né? Aí eu falei para ele, meu senhor, o senhor não pode ficar aqui. Ele falou, mas eu sou convidado do dono. Eu falei, mas o senhor não pode ficar aqui. Ele falou, mas eu não vou falar uma palavra. Eu falei, então nem respira. E continuei gravando, sabe? Aí quando terminou, o dono da emissora chegou para mim e falou, ô Marquinhos, quero te apresentar aqui o Zé Lucas da Globo, não sei o quê. Eu falei, nossa, o senhor me perdoe. Eu falei, não, gostei de ver você, está correto, é assim mesmo. O profissional é aquele que se entrega ao trabalho. Depois disso foram alguns anos que ele ainda ficou aqui em Pouso Alegre com a gente, e eu aprendi assim, muito com ele, muito, sabe, na área de captação, a sensibilidade da imagem, o momento da emoção, o momento de raiva, o momento de tristeza, o momento de alegria, como falar com o espectador, como trazer, digamos assim, um alto astral para a televisão, né? E aí a gente produziu um monte de programa. Na TV, eu tive contato também com o Canto Rodrigues. Canto Rodrigues era um capitão da polícia de São Paulo, aposentado, que apresentava um programa de polícia aqui na TV. Negócio impressionante. Canto Rodrigues era um exímio locutor, até porque ele fazia o cerimonial da Polícia de São Paulo, então era aquele locutor, sabe assim, tipo o Jornal Nacional, e um cara assim, vamos fazer externo, vamos fazer externo. Eu tive um caso que eu não posso entrar em detalhe, porque a pessoa já está solta, mas um crime em Pouso Alegre que foi por linha direta da Globo. Todo o apanhado que nós temos de imagem aqui foi irretencional. Foi um rapaz que foi assassinado e enterrado dentro de uma casa. E ele ficou desaparecido por tempos e tempos, aí depois descobriram, Polícia Civil, aquele negócio todo. E a gente desenrolou toda essa história do começo ao fim e foi parado em linha direta da Globo. Bom, depois veio as campanhas políticas. Eita, nós, né? A gente fazia antigamente campanha política na rádio, e aí partimos para a campanha política de TV. Eu vou te falar. Essa época foi sensacional. Por quê? Primeiro, a concorrência era pequena, né? Então, sobrou serviço. Aí é aquela hora que o dinheiro aparece. Porque a gente fazia, quando eu falo a gente, o estúdio é manso. Rádio, televisão, comício, propaganda volante, tudo. Aí montamos uma equipe, né? Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e trabalhava praticamente 24 horas por dia sem parar. É onde a gente fez vários e vários jingles que ficaram gravados na cabeça do povo de Pouso Alegre, né? E os comícios, que era um negócio fora de série, porque hoje em dia a política mudou em função da lei, etc. Mas naquela época, a época de campanha era uma época de festa. Era onde a pessoa assistia show de graça, ganhava pipoca de graça, tinha algodão doce de graça, era uma coisa assim louca, né? E depois eu fiz na TV Libertas, eu fiz o programa com o Douglas Vasconcelos. Também foi uma época muito legal, chamava Tempo Real. Era um programa de sociais, a gente fazia entrevistas, apresentava empresas, etc.
Depois ele saiu da TV Libertas e eu saí junto. E nós fomos para a TV Alterosa, de Varginha. Aí fizemos lá o programa que chamava mesmo Douglas Vasconcelos. Também ficamos lá até 2006. Em 2006 eu peguei um trabalho e fui para a Argentina. Aí eu conheci a Argentina, a Patagônia, o Chile, a Cordilheira dos Andes. É um documentário que eu fiz para a Dupont, que é uma empresa que vende defensivos agrícolas. Eu fiquei 3 meses viajando por esse trecho todo, gravando, capturando imagem, reportagem e tal. Foi um trabalho muito legal, né? E em 2010 eu fui para a TV Câmara. Então é uma história comprida, eu sei, peço perdão a todos aí que estão ouvindo, mas é uma história assim que deixei muita coisa para trás, sabe? Eu acho, na minha opinião, que eu tive muita sorte na vida, sabe? Assim, muita sorte. Deus estava com a mão no meu ombro quando eu nasci. Porque eu fiz tudo o que eu gostava, tudo o que eu gostava. A coisa que eu mais gosto na minha vida, em primeiro lugar, é minha mulher, minha família. Depois é a câmera. Todo mundo fala que você tem toda a história de Pouso Alegre filmada. É verdade isso? Eu não digo toda a história de Pouso Alegre, né? Mas eu tenho uma grande parte dela gravada. Uma grande parte, né? Até porque essa questão da gente trabalhar em televisão. Trabalhei muito tempo em eventos sociais também, né? O evento social, na hora que acontece muitas vezes, não tem muito significado. Mas de repente você pega uma formatura de 1982 e virou história. Né? Virou história. Como o 7 de setembro também. Você pega um 7 de setembro do ano passado, mas e um 7 de setembro de 75? Né? Quem são as pessoas? Quem eram as autoridades? Quem foi o prefeito naquela época? Como que era o dia a dia da pessoa? Essa é a grande questão. Né? Porque essa evolução que houve tecnológica, ela mudou completamente o comportamento social das pessoas. Só para você ter uma noção, na década de 80, a gente fechava a avenida. Fechava a avenida inteira, lá em cima, em frente ao fórum, tinha uma corrente. Aqui em frente à Casa da Cultura Menor do Teopílio tinha outra corrente. Aí você fechava, não se passava carro. Os bares colocavam as mesas no asfalto. E a CEMIG apagava vários postes. Aí a gente colocava o telão aqui no começo da avenida e passava filmes, passava shows. Quer dizer, era tipo um lazer que o Pouso Alegrense tinha que ninguém tinha. Aí ligava o som e os shows do Marcílio, o que ele fazia? Ele dava alguns ingressos para me sortear. Então era um movimento assim, extraordinário, era impressionante, porque você descia a avenida, você ia passando por fases etárias, sabe? Pegava a avenida lá em cima, por exemplo, chegava ali perto do Irapuru, era tudo mais velho. Tudo sentadinho, bonitinho, de roupa arrumadinha, tomando uma cervejinha, olhando de longe e tal, comentando. Aí você ia descendo, a categoria ia mudando. Mudando. Quando chegava aqui embaixo, né, tinha o tio Pepe, o bate-suco, aí era tudo moçada. Moto parada, aquela coisa, tu não podia andar. Você tinha que parar e ficar quieto. Se andasse, a polícia, não pode, tal, entendeu? Aí ficavam as motos paradas assim, a turma tudo conversando. E eu, né, fazia o sorteio dos prêmios, dos ingressos. Mas o engraçado era o que eu pedia para as pessoas fazerem para ganhar o ingresso. Teve vez, por exemplo, que eu falei, o primeiro que chegar aqui com a calça vestida do lado do avesso vai ganhar. Você imagina o que aconteceu. Uma loucura, meio correndo para dentro do banheiro, aquela confusão, etc. E coisa, né? Depois teve uma vez também que eu falei que quem chegar aqui com 4 marcas de batom diferentes no rosto ganhou. Foi outra loucura também, nego agarrando o menino, aquela confusão. Mas era assim, uma época fantástica. Fantástica. Você saía com uma câmera na rua, todo mundo respirava fundo, né? E esse material, como é que ele está? Ele está na sua casa, né? Então, esse material parte está na minha casa, a parte magnética está na minha casa. A parte analógica, que são os rolos de filme, alguns estão lá, outros ainda estão na casa do papai. Inclusive, slides. Eu acho que deve ter lá mais ou menos, eu chuto baixo, uns 1.000, 1.500 slides. Que o papai, ele depois que saiu o filme 35mm, para fotografia, né? Porque a fotografia, quem conhece sabe que antigamente era o 126, que era aqueles filmes do arco, 12 poses, etc. Depois saiu
o filme 35 para a máquina fotográfica. E depois saiu a Olympus P, que era o 35 dividido em dois, que era 16 mm para a máquina fotográfica também. Só que o meu pai gostava de slide, porque ele queria fazer cineminha para a turminha assistir. Então ele batia slide. Mas tem slide lá que não acaba mais. Esses, inclusive, já tem a máquina também para digitalizar, sabe? Mas está na casa do papai. Esse acerto está aí. Que ótimo. E pretende que esse acervo vá para algum museu, para algum local? Não, isso com certeza. Eu acho que essa iniciativa de se constituir um veículo que agregue tudo isso é importantíssimo. Porque o que acontece na minha concepção? Você vai hoje, por exemplo, lá no Museu Histórico Tony Toledo, o qual eu tenho um carinho imenso por aquele museu, tem algumas peças que inclusive doei para o museu, ali você vê uma coisa que é concreto. É uma coisa que daqui 50 anos, 60 anos vai estar ali, é concreto. Um mimeógrafo, uma máquina de escrever, um carro de boi. Agora a música, ela some no espaço. A imagem, ela desaparece no espaço. Né? Quem faz um teatro, por exemplo, acabou o teatro, acabou. Só vai sobreviver na mente das pessoas que assistiram aquela peça. Ou numa fotografia que foi tirada, ou num filme que foi feito, numa trilha sonora que foi composta. Então, a partir do momento que você tem um veículo que consiga agregar isso tudo num lugar só, é de um valor histórico incalculável. Pouso Alegre é uma fábrica de artistas. Fábrica de artistas. Nós temos aqui pessoas que têm um talento fantástico e que de repente se perde com o tempo. Você fala, você lembra de fulano? Nossa, você lembra de Bertano? Lembra de ciclano? Mas não deixou nada. Sumiu, desapareceu. Quantas pessoas que ainda têm fita de VHS em casa, com imagens que fizeram, que na época praticamente não tinha valor nenhum, e hoje, com essa metamorfose que a cidade teve, você pega uma fita dessas e fala, nossa, esse prédio aqui já não existe mais, era assim. Nossa, é mesmo. Olha para você ver a roupa que usava naquela época, não usa mais. Isso é história. Isso é lembrança. Isso é uma coisa que agora, pior que antes, muda por minuto. Daqui a anos, basta dizer que hoje em dia mesmo, se você chegar para uma pessoa jovem, vamos pôr aí de, sei lá, 15 anos e falar em fita de VHS, ele nem sabe isso. E para mim dá a impressão que foi ontem. Para complementar tudo isso que falou agora sobre a importância de ter um local que concentre tudo isso, que é a nossa proposta, né? O Museu da Imagem e do Som de Pouso Alegre. Queria que deixasse aqui uma mensagem, assim, na sua opinião, qual que é a importância desse museu para essa história desse audiovisual, para essa fábrica de artistas que é Pouso Alegre, para esse material audiovisual que, sim, ele some com o tempo, né? Como mesmo falou, né? A película, se não tiver um bom tratamento, ela desfaz, ela esfarela, a fita magnética perde. Então, tudo isso precisa ser... Porque o Brasil não é um país que preserva o seu acervo do audiovisual. Né? Infelizmente. A gente perdeu muitos filmes, inclusive os primeiros filmes falados do Brasil perderam-se. A gente não tem acesso a isso. Basta dizer que a cópia de Aruan, A Terra dos Homens Maus, que o Expedito fez, não existe. Só existe o cartaz do filme. O filme sumiu. O filme, não, os filmes. Porque foram feitos 6 cópias. Em 35 minutos. Não sobrou nada. Desapareceu. Né? Você vê não e tantos, por exemplo, Nael Santiago, trabalhei com ele. Nael Santiago é um fotógrafo, olha, extraordinário. Família Pulcini. Família Pulcini. Eu tenho fotos do museu do começo do século passado que foi batido pela família Pulcini. A quantidade, o acervo que esse pessoal deve ter. Eu tenho lá em casa alguma coisa que o Pulcini fez, que na época foi feito para a prefeitura. E eu, como tinha muito contato com a prefeitura e gostava de história, tirei cópias que estão guardadas na casa. E que foram feitas pelo Pulcini. Visita de presidente da República aqui em Pouso Alegre. Você entendeu? Inauguração de obra, então, nossa mãe do céu. Tem coisa que não acaba mais, sabe assim, desse material. Agora, o único jeito da gente preservar isso é ter um local. Porque o que acontece? Se você colocar isso no YouTube, por exemplo, tem um canal no YouTube, que
eu coloco alguma coisa. Não tenho colocado muito, tem 90 filmes lá, 90 episódios, né, no canal. Mas é um canal particular, né? Agora seria legal, bacana, ter um contato, não sei se um homepage, não sei como é que seria isso, né? Em que a pessoa vai lá e já sabe que ali ela vai achar. Né? Ali ela vai achar o audiovisual da cidade. Não tem que procurar, ela vai ali. Você vê o próprio acervo da TV Câmara. Tem coisa lá que é muito valioso para a cidade. Né? E o museu não preserva isso. Porque o museu Toninho Toledo é um museu para coisas físicas. Você pode ver, por exemplo, que os filmes que tem preservado lá são pouquíssimos. Mas não é culpa da direção do museu. É que o formato do museu é aquele. Eles não têm equipamento para transcrição de 16 milímetros, de nada disso. Você chega lá, doa uma fita de vídeo e ela vai para a prateleira. Não tem como transcrever isso. Né? Então eu acho que é uma ideia espetacular. Eu acho que isso daí é preservar a história e estimular as pessoas. Porque eu continuo filmando coisas que eu só filmo e guardo. É igual vinho. Você guarda e deixa envelhecer. Aí a hora que você mostra, a turma fala, nossa, você filmou isso. Né? Então é isso. Eu espero que dê certo. Sinceramente espero que dê certo. E tenho certeza que muita gente vai ficar muito feliz com isso.